Fala galera palpiteira, tudo em paz? Gente, nada melhor que um dia após o outro. Após uma péssima sétima rodada, que oitava rodada foi essa, galera? Brocamos de lá, demais, brocamos demais. Vamos lá, ó. Acertamos a vitória do Flamengo, acertamos o empate de Corinthians e Botafogo, acertamos a vitória do Santos, acertamos e cravamos o placar exato de Palmeiras e Bragantino. Acertamos a vitória do Vascão, acertamos a vitória do Atlético Mineiro e acertamos a vitória do Sport. Galera, 10 jogos, 70% de aproveitamento. Acertamos 7 resultados, galera. É brincadeira isso? Vem com o Clube do Palpite que você vai brocar. Solta a corujinha para a nona rodada aí. E aí galera, como vocês viram aí, oitava rodada quase perfeita, mandamos bem demais. Mas gente, para tudo isso dar certo, para esse projeto continuar, a gente precisa muito de vocês. Você que está vendo aí pela primeira vez, se inscreve aqui, ó, não esquece não. Você que já segue a gente, que já é inscrito, vai lá no sininho, deixa acionado para toda vez que tiver vídeo chegar para você palpitar bem demais no Brasileirão. E não se esquece de participar do melhor fantasy game de futebol no estilo bolão. O Clube do Palpite, site está aqui, ó, www.clubedopalpite.net. Galera, e vamos começar aquele bate-bola. Eu toco daqui, os meninos do Resenha de Boteco respondem de lá e a gente vai mandar a braba da nona rodada do Brasileirão. Vamos lá! Fala galera palpiteira, vamos para mais um vídeo da rodada 9. Mano, Nossa, tá muito rápido, né? 9 rodadas já? que susto, pensei que tava falando eu falando. Oi, nós somos o Resenha de Boteco, estou com o Alan Tamo e junto. eu, Rodrigo Maitan. Vamos trazer o que a gente estudou, as análises para essa rodada e claro com o Caio, nosso parceiro monstro, que ele é o nosso especialista, é o maior estudioso Caralho, zica. deste canal aqui. Verdade. E já vamos pro primeiro jogo, Atlético Paranaense e Botafogo, jogo na Arena da Baixada, jogo difícil, e o Caião já vai trazer a primeira análise aí pra gente. Quarta-feira, 17h30, Atlético Paranaense e Botafogo. Galera, se a gente for para a tabela, a gente está vendo dois times que estão muito próximos. Botafogo 15º, Atlético Paranaense 16º. Os dois ali na beira da zona de rebaixamento. Botafogo com 8 pontos, Atlético Paranaense com 7. Então, em nível de tabela, trata-se de dois times bem nivelados. Em nível de resultado, nos últimos jogos, o Botafogo tem demonstrado ser um time mais competitivo, mas tem empatado muito. Já o Atlético Paranaense tem perdido muito. Dos últimos 5 jogos, perdeu 4. Eu também acho o time do Botafogo levemente superior. Porém, a gente tem que levar em consideração tudo. Via tabela, a gente está vendo que eles são bem equilibrados. E aí, gente, eu vou num jogo equilibrado, mas num jogo que eu acredito que dê Botafogo. Eu tô indo de Atlético Paranaense 1, Botafogo 2. 2-1, tá acreditando na vitória do Botafogo, hein? O Botafogo deu uma melhorada, né? Botafogo. E o Atlético não sei o que ver. Não, o Atlético, na verdade o Atlético não me enganou, porque no começo do campeonato eu falei que eles demitiram um monte de gente, vendeu um monte de gente e não contratou a altura. Mas o Botafogo melhorou, eu assisti o último jogo também, a movimentação tá muito boa, o Caludo veio bem demais, já meteu um gol, né? Fez o golzinho, Acho que o primeiro, né? foi o primeiro dele. E só que nesse jogo, mesmo assim, eu ainda vejo um pouco de dificuldade em alguns resultados que o Botafogo não consegue manter, segurar o resultado. Eu vou no 1-1 nesse jogo, vejo que é um jogo truncado e um jogo difícil por ser lá na Arena da Baixada. E você me copiou também. Você também foi no 1-1? Sim, vejo o Botafogo um pouco melhor, mas ainda não para vencer lá na Arena da Baixada. Então eu vou de 1-1. Jogo meio truncado, sai aquele golzinho, empata lá pelo final e morreu o jogo. Acabou. Certo. Próximo jogo, Fortaleza e Sport. Vamos ver o que o Caio acha desse Fortaleza e Sport aí, que também não é fácil, hein? Seguindo, gente, Fortaleza e Sport. Galera, o retrospecto recente totalmente a favor do Sport. Ganhou os 2 últimos jogos, inclusive ganhou do Grêmio lá no Sul, não se esqueçam. Já o Fortaleza ele vem de 2 derrotas, mas gente, vamos analisar as 2 derrotas do Fortaleza. O Fortaleza perdeu um clássico e perdeu para o Flamengo no Maracanã, jogando de igual para igual. O Fortaleza jogou muito.
O treinador do Flamengo teve que substituir Isla porque Rogério Ceni colocou Oswaldo tocando terror nas costas do lateral do Flamengo. Teve que entrar o menino Mateuzinho para dar uma segurada. Jogo equilibrado. Ou seja, a gente tem que avaliar o retrospecto recente? Sim. Mas quais jogos foram esses? Contra quais times? Meu time jogou bem ou jogou mal? Por que eu estou falando isso para vocês? Apesar do retrospecto recente a favor do esporte, eu gosto mais do futebol e do time do Fortaleza, que vai jogar em casa. Não creio em jogo fácil, tá certo, gente? Eu coloquei 2-0 pro Fortaleza, mas creio que é joguinho para 1-0, 2-0, em virtude dessa superioridade que eu acredito. Mas não esqueçam de pôr na cabeça de vocês que o retrospecto recente é a favor do esporte, tá certo? Então, não é jogo fácil, eu coloquei 2-0, mas não é jogo fácil. Pegue a minha leitura, pegue a opinião dos meninos do Resenha de Boteco e faça a sua leitura, gere o seu conceito e dê o seu placar, beleza? O homem foi no Fortaleza, hein? O homem foi no 2 Fortaleza, 2-0. Eu também vou na vitória do Fortaleza, mas eu acredito que o Fortaleza vai tomar um gol sim. Esse campeonato a gente até comentou. O time que consegue sair sem tomar gol tá sendo muito bom, porque, tá difícil, tá saindo muito gol no campeonato. Tá um campeonato estranho, a gente falou, não sei se os times estão cansados demais, mas assim, sempre tem um erro durante o jogo, um apagão ali, vamos dizer assim, e eu acho que o Sport vai fazer um golzinho, mas não vai vencer, o Fortaleza é favorito em casa. Vejo o Fortaleza favorito também, mas eu acho já que o Sport não consegue fazer gol, vai ser 1-0 Fortaleza. E não tô com medo de -4 aí não, porque o Sport não arruma nada lá, vai ser vitória do Fortalezão monstro, 1-0, já é, 3 pontos. 3 pontos. Próximo jogo, Goiás e Curitiba, mando do Goiás, que jogo também complicado. Caião, esse aí eu quero ver o que você vai falar, hein? Seguindo, gente, 18 horas também, Goiás e Curitiba. Para mim esse tem tudo para ser o pior jogo da rodada, é o jogo de dois times. É o Curitiba que vem de um retrospecto recente interessante, tá certo? Perdeu o último jogo, mas vinha há 3 jogos antes dessa derrota invicto. Do outro lado, Goiás, lanterninha do campeonato, tá bom? Um Goiás que sofreu muito com esse lance do Covid, mas também já era um time fraco, é um time que não repôs as peças que perdeu do ano passado para esse ano. E ano passado já tinha um time questionado. Imagine esse time sem Léo Senna, sem Michael. E aí, para esse jogo, galera, eu coloquei aqui especificamente o placar de 0-0. Creio num jogo feio, o Goiás não vai se expor muito para não perder. Creio que o Curitiba vem fechadinho também. Não acredito no contra-ataque de nenhuma das duas equipes. Creio em jogo feio, vou de empate. Goiás 0, Curitiba 0. 0-0, hein? Placar Esse é o placar apertado. em cima do muro, que a gente não sabe para que lado vai, porque vai ser um jogo muito Porque complicado. os dois times, quando tá mal, o 0-0 cabe bem, né? 2 times da zona de rebaixamento. Mas como eu vejo, que nem eu falei, os erros que estão acontecendo, e a gente está vendo que os times não conseguem passar um jogo sem tomar um gol. O Curitiba, a gente viu que ele fez, em alguns jogos, ele fez gol em jogos que a gente não acreditou que sairia, contra time muito melhor. E o Goiás tem uma dificuldade também, mas por ser em casa eu vou no 1-1. Eu não acredito, não estou confiante na vitória do Goiás mesmo. Se a gente olhar assim, aponta como favorito, Daniel Bessa está fazendo um campeonato bom, mas o Coxa vacila às vezes, eu vou no 1-1. Vou seguir a mesma linha de raciocínio, 1-1, eu acredito que vai ser um jogo truncado. Não vai ser aquele jogo bonito de se ver, que você senta na frente da televisão e fica acompanhando ali. Esse na verdade não tá nenhum jogo do campeonato quase, tá acontecendo tá isso, meio né? chatinho esse campeonato. Mas de 1-1 aí pra ficar em cima do muro mesmo, porque não tem como você falar assim, não, esse vai ganhar. Próximo jogo, São Paulo e Bragantino. Esse é um jogo... Ficou um pouco mais fácil, né? Esse já isso que eu ia falar, dá uma clareadinha aí. E aí, Caião, clareou pra você também? Vamos lá, gente, seguindo São Paulo e Bragantino. Gente, o Bragantino, desde a saída de Flávio Conceição, é um time que deixou de aplicar aquele futebol moderno, bonito, ofensivo e ir para frente, mas começou a ser um time mais competitivo, padronizou para esse estilo mais feio do nosso futebol brasileiro. Em compensação, tem dado mais trabalho, mas mesmo assim vem numa sequência muito ruim. No outro lado, São Paulo, gente, eu estou falando do vice-líder do Campeonato Brasileiro. Dos últimos 5 jogos ganhou 4, tá certo? O dinismo fez a mesma coisa, diminuiu um pouco o dinismo, passou um pouco para esse padrão do futebol feio brasileiro e o São Paulo começou a ter resultado. Ainda não aplica em campo o que é esperado para um elenco tão bom, que é o elenco do São Paulo,
mas melhorou muito a nível de resultado. É jogo equilibrado para mim. Esses times fizeram um jogão no Campeonato Paulista, se vocês lembrarem aí, Arthur comeu a bola, salvo engano, foi 3-2 pro Bragantino, algo assim. Creio em jogo equilibrado, mas creio nesse favoritismo do São Paulo. Eu tô falando do vice-líder e eu tô falando do Bragantino, que está na zona de rebaixamento, penúltimo colocado. Impossível não colocar o São Paulo vencendo esse jogo. Mas por serem dois times que se conhecem e por acreditar muito nessa meninada do Bragantino, creio que não vai ser fácil, mas creio sim em vitória do São Paulo. Eu tô indo de São Paulo 2, Bragantino 1. 2-1 pro São Paulo, jogo apertado também, né? Sim. Mas o último jogo, assisti o último jogo Palmeiras e Bragantino, não gostei do jogo, pra falar a verdade. O Palmeiras também não jogou bem, só que o Bragantino, ele, que nem eu falo, são detalhes que faz o Bragantino perder o jogo, porque ele conseguiu fazer 1-0, não consegue... Mas foi um gol cagado. Foi sem querer, mas quando você faz 1-0, você tem que saber segurar. O Bragantino tem essa dificuldade, não consegue segurar um empate ou uma vitória, sempre toma um gol que acaba com a expectativa do jogo, e nessa não foi diferente, foi nos acréscimos, mas mesmo assim não conseguiu manter nenhum empate, e por isso que eu vejo essa dificuldade. Eu acredito no São Paulo 2-0 nesse jogo. Eu já vou num placar um pouco mais largo aí pro São Paulo, 3-1 São Paulo. Vejo o São Paulo que está começando a engrenar, já está ali entre os 4 primeiros, então isso já empolga o time. E mais o São Paulo toma gol porque tá com aquela mania de querer sair tocando ali, ó, na defesa, que eu não sei porquê, se os caras não sabem o que é inventar. Então vai dar uma falhinha, vai ser 3-1 São Paulo. E é minha estrelinha aí. Ó, estrelinha? Estrelinha. Fluminense e Flamengo, mais um clássico. Rodada de clássico é sempre complicado. Essa doida. Caio, esse clássico carioca aí, fala pra gente o que você acha dele. Seguindo, galera, Fla-Flu às 21h30. Gente, o Fluminense no Campeonato Carioca já provou que pode dar trabalho pro Flamengo. A superioridade do elenco é do Flamengo, a superioridade de time é do Flamengo, mas eu estou falando de um Fluminense que tem apresentado um bom futebol, de um Fluminense que dentro de suas limitações tem jogado bem. Não é que eu estou colocando aqui o Fluminense superior ao Flamengo, de jeito nenhum, gente. Eu estou falando que o Flamengo, pro time que tem, está abaixo. O Fluminense, pro time que tem, está acima. Por isso eu creio num jogo equilibrado, galera. Eu creio num ótimo Flamengo que está voltando a jogar o futebol esperado, mas que passou apuros contra o Fortaleza, não foi um jogo fácil. Do outro lado, um Fluminense que sabe jogar contra o Flamengo, é clássico, galera, e clássico é clássico, clássico é jogo difícil. Não consegui sair do muro nesse jogo, eu fui de 1-1, Fluminense e Flamengo, beleza? Empate 1-1, hein? Tá acreditando que vai ser não sei se esse 1-1 é um jogo bom ou um jogo ruim, que fica 1-1 e para o jogo, né? Foi meio que na defensiva aí também. Eu já analisei muito o Fluminense, esse ano o Fluminense surpreendeu, tá muito melhor do que eu imaginei que seria. Os times cariocas, né? Os times cariocas, Isso é doido. todos, não tem que falar real que eles estão bem. Mas o Flamengo, ele vem subindo, vem numa ascensão, mesmo ainda não jogando aquele futebol do Jorge Jesus, mas o Domenech já melhorou algumas coisas. A gente, mesmo fazendo essa troca de posição, que nem teve na última, o Pedro entrou titular, o Gabigol entrou depois, resolveu a partida. O Gabigol ficou bravo porque estava no banco, entrou e resolveu. Eu sinto que o time do Flamengo é melhor ofensivamente, então eu não vou ficar em cima do Bruno nesse jogo, não vou com medo nesse jogo. Vou no 3-1 Flamengo. Eu acredito que vai ser um jogo movimentado, bastante gol, mas o Fluminense vai fazer um gol sim, porque, como a gente falou, tem jogadores que estão em fase boa, Nenê, o Fluminense defensivamente, eu vou dizer pra vocês que o Fluminense, eu imaginava que seria pior, mas nesse jogo, pra parar o Flamengo é difícil, é um contra-ataque rápido e eu vou no 3-1. Eu já não vou num placar tão elástico, eu acho que o Flamengo tá um pouquinho melhor, como o Rodrigo falou, tá engrenando no campeonato, tá começando, não vai ser igual ao ano passado, eu acho impossível, mas tá começando a chegar próximo ali, uma porcentagem alta. 1-0 Flamengo, acho que o Fluminense não faz gol nesse jogo, mesmo sendo mando do Fluminense, é que também agora não tem torcida, então E clássico também, né? Mas acredito num jogo mais truncado, então 1-0 Flamengo, sem medo do -4. Boa. Próximo jogo, Santos e Atlético Mineiro, eu acho que, se não, o melhor jogo da rodada pra assistir, hein? Esse jogo vai ser correria. Dois times muito bons. Caião, o que você acha desse jogo? Seguindo, galera, 21h30, Santos e Atlético Mineiro. Galera, vamos para a tabela novamente. Eu estou falando de um Santos 7º colocado, 11 pontos, e um Atlético Mineiro 15 pontos, 3º colocado. O jogo de quem está brigando lá em cima, Atlético Mineiro no momento melhor. Porém, gente, apesar de acreditar muito no futebol do Atlético Mineiro, gosto muito do futebol de São Paulo,
O Santos poupou algumas peças, Soteldo e Sanches foram poupados, creio eu que visando esse jogo. Esse jogo eu acho que é prioridade para o Santos, em virtude das brigas judiciais de jogadores do Santos querendo sair para o Atlético Mineiro para trabalhar com o São Paulo. Então eu creio que a diretoria do Santos vai para cima, vai exigir uma vitória nesse jogo para mostrar que é melhor ficar no Santos do que ir para o Atlético Mineiro. E do outro lado, um São Paulo que conhece muito esse time do Santos. Porém, gente, a fase de Marinho é espetacular. O que esse cara tá jogando é absurdo. Eu creio em jogo duríssimo, eu creio em jogo bonito, jogo aberto, jogo de gols. Eu creio do Atlético Mineiro dominando a posse de bola e indo para cima. E eu creio em contra-ataque mortal do Santos com Soteldo e Marinho. Beleza? Eu vou de jogo equilibrado, mas eu vou de Santos vencendo esse jogo, viu? Talvez seja um diferencial para essa rodada. Muita gente vai de Atlético Mineiro. Eu vou de Santos 2, Atlético Mineiro 1. 2-1 pro Santos, vitória do Santos, hein? Tá confiando nesse ataque forte do Santos aí. Não acho um resultado maluco, porém, eu não vejo também essa vantagem do Santos, mesmo jogando em casa contra o Atlético, porque o Atlético tá um time encardido, um time que tá encaixado, um time bom. Eu vou no 2-2, eu vou jogar empate com 2 gols para cada lado. Caramba, hein? Que essa eu vim para ficar fora da curva, ser minha melhor rodada. Então 2-2, Santos e Atlético Já Mineiro. sigo o mesmo raciocínio do Caio. Vou também de 2-1. O Santos vejo muito forte. Sabe jogar muito bem na Vila, campo pequeno. 2-1 aí, aquele jogo difícil que vai ter lance até o final, o Galo tentando empatar, mas não vai Eu acho que vai ser um jogo de muita finalização pelo histórico dos times Com que certeza, vem pra cima, né? com certeza. Próximo jogo, Bahia e Grêmio. Um jogo Bahia mandante, hein? Então, esse é um jogo que você olha, você fala, é Grêmio, mas não tá assim não, É assim ultimamente. mais, o mundo não tá normal. Não. Caião, você acha que vai ser isso também? Encontro de tricolores, Bahia e Grêmio. Galera, não se iludam com esse 2-2 do Bahia e o Internacional lá no Sul. O Bahia foi engolido pelo Internacional, engolido. Foi prejudicado com um pênalti que não existiu, fato. Mas posse de bola, finalização, o time do Inter criou muito mais. Apesar que no finalzinho correu o risco de perder o jogo, quase o Bahia vira. Eu estou falando de um Bahia que ainda está perdido com essa saída de treinador, tá bom? Do outro lado, um Grêmio que vive um momento ruim, um momento pior que o momento do Bahia. Creio em um Grêmio a nível de papel, um time melhor do que o do Bahia. Creio em um Grêmio que vai tentar sair para o jogo porque precisa ganhar. Vamos para a tabela, vamos ver onde o poderoso Grêmio tá. 14º, gente. Dos últimos 5 jogos, o Grêmio empatou 4 e perdeu 1. Não ganhou nada. Então, gente, eu creio em um Grêmio que vai para cima. Porém, eu creio em um jogo que o Grêmio pode possibilitar para o Bahia o que o Bahia mais gosta, que é o contra-ataque. Creio em jogo equilibrado. Creio em Bahia 1, Grêmio 1. 1-1, jogou no empate, também não tá acreditando nesse favoritismo aí do Grêmio, porque o Grêmio também deu umas vaciladas O nos Grêmio, últimos não jogos. sei o que aconteceu, parece que desaprendeu a jogar o futebol que tinha. Verdade. De raça, de passe com qualidade. O Renato vai ter que se reinventar aí, hein? Vai. Mas eu acho que, inclusive, mesmo com tudo isso que a gente comentou desse jogo, da dificuldade do Grêmio, eu acredito que esse jogo o Grêmio vai se reinventar, o Grêmio vai pra cima, o Grêmio precisa mostrar que vai estar na briga ali em cima do campeonato, então chegou no momento. Eu acredito que vai ser 2-0 pro Grêmio. O Bahia, que nem a gente comentou, é um dos times que mais cede ataque no meio e o Grêmio tem uns meias muito bons. Então essa chegada contra o Bahia, eles não sei o que acontece, não consegue marcar meio campo, fecha bem até as pontas, mas no meio entra muito fácil. Eu acredito que essa vai ser a vantagem do Grêmio nesse jogo e por isso que eu vou no 2-0, pelos meias do Grêmio serem muito bons, né? E eu já vou também no empate, o mesmo raciocínio, porque o Grêmio não vem bem, o Bahia tem feito seus golzinhos mesmo fora de casa, acredito também no jogo truncado, e é isso, não tem muito o que falar desse jogo, porque eu via muito o favoritismo no Grêmio, mas o Grêmio tá muito estranho, muito estranho. Pelo Então, retrospecto final não dá um medo mesmo, sim, né? pelo último histórico aí, tá meio E foda. agora o jogo que eu quero ver, o que vai acontecer, hein, nesse canal aqui. Corinthians e Palmeiras, vamos ver o Caião que é palmeirense, depois o Alan que é corintiano aqui, pra ver se vai bater as ideias. Caião, fala pra gente. Corinthians e Palmeiras. Gente, vamos para a tabela mais uma vez. Eu estou falando do Palmeiras, 6º colocado, com um jogo a menos que alguns dos líderes. E eu estou falando de um Corinthians 11º colocado, tá bom? Palmeiras 13 pontos, Corinthians 9 pontos. Gente, Palmeiras e Corinthians é sempre muito equilibrado. É um jogo excelente para empate, tá bom? É um jogo excelente para empate.
Mas quando a gente vai aqui para o retrospecto recente, dos últimos 5 jogos, o Corinthians ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1. O Palmeiras dos últimos 5 jogos, o Palmeiras ganhou 3 e empatou 2. O retrospecto recente do Palmeiras é melhor. Eu gosto mais do papel desse time do Palmeiras do que do time do Corinthians, tá certo? Eu acho o elenco do Palmeiras melhor. Porém, são duas equipes que estão jogando mal, são duas equipes que estão jogando feio. Mas os últimos resultados a favor do Palmeiras. Palmeiras ainda não venceu o Corinthians esse ano. Tô acreditando muito na vitória nesse jogo. Vou correr o risco do -4. Eu tô indo de Corinthians 0, Palmeiras 1, vitória do Verdão. Se liga aí. Eu sabia, eu tinha certeza que o Palmeiras ia vencer, que nem eu falei. Vão ser 38 rodadas de vitória pro Palmeiras aí, segundo cai. Mas um resultado justo, né? 1-0 em clássico, isso pode acontecer, né? Sim. Eu já vou no 2-0 pro Palmeiras, porque vejo o Corinthians muito mal, que defensivamente era o que eu mais gostava do time do Corinthians, porque o Corinthians sabia jogar defensivamente, mas vejo muito erro agora. Ó, o Cássio, que é o cara que, se bem que ele jogo grande ele gosta, hein? Jogo grande ele gosta, mas errou contra o São Paulo, errou no último jogo também contra o gol de falta do Bruno Nazário, Botafogo. contra o Botafogo também errou. Não sinto mais aquela confiança que eu tinha no Corinthians, defensivamente. E o Palmeiras parece que agora, colocando a opção do menino que voltou agora, não o Gabriel Menino, né? Do menino que eu tô falando é o Verón, que foi bem, entrou, voltou de lesão, deu uma movimentação boa, colocaram o Rony no banco, ficou com o Luiz Adriano, Bigode e o Verón, encaixou bem no segundo tempo. Se for com esse time, eu acredito na superioridade defensivamente, mas o Palmeiras também tá mal. Por isso, eu acho que esse 2-0 vai ser assim, aquele jogo não vai ser um clássico bom. Mas o Corinthians eu acho que tá errando demais. Bom, vamos falar que eu sou clubista, mas nesse jogo estou indo pelo fator ainda casa. Mesmo sem torcida, eu ainda acho que o Corinthians é aquele jogo cozido de 1-0. Se você for colocar na ponta do lápis, o Palmeiras, apesar de estar ruim, tá melhor que o Corinthians. Mas é clássico e eu vou apostar no meu time, então 1-0 Corinthians. Sabe uma coisa que eu gostei? Ninguém ficou em cima do muro aqui, ó. Ninguém colocou 1-1, 0-0, que é o resultado que é mais padrãozinho, né? Aqui, ó, Isso aí. sem medo. Próximo jogo, Internacional e Ceará. Eu acho que esse é o jogo que vai ser estrelinha de muita gente, inclusive o meu. Caio, fala aí o que você acha desse jogo aí. Internacional e Ceará 19-15. Gente, já falei algumas vezes isso aqui que não deu certo, mas creio que esse seja o jogo mais fácil da rodada. Eu tô falando de um Ceará que veio de um duelo lá contra um Santos que poupou alguns jogadores e o Ceará perdeu. Um jogo de muitas expulsões. O Ceará vem sem vários jogadores, o Ceará vem sem seus 2 laterais titulares. O Ceará vem sem Samuel Xavier e sem Bruno Pacheco, ambos suspensos. O Ceará vem sem Luiz Otávio, que é o seu xerifão da zaga, suspenso. Eu estou falando de um Inter que vem quase completo, de um Inter que vem inteirinho, de um Inter que é o líder do campeonato, é o melhor ataque do campeonato, tem a melhor defesa do campeonato, tem o artilheiro do campeonato, e de um Inter que vem quase completo. Vem uma ausência ou outra aí na zaga. Eu acho que Vitor Cuesta vem, a gente tem um pouco de dúvida se vai entrar Rodrigo Moledo ou se vem alguns dos meninos que vinham jogando, mas vem com os laterais disponíveis, vem com os atacantes disponíveis, vem com o meio campo disponível, Saraiva e Patrick comendo a bola, Galhardo metendo um gol a rodo. Eu creio em um jogo extremamente fácil, galera. Posso queimar minha língua. Eu coloquei estrelinha do palpite nesse jogo. Eu tô indo de Internacional 4, Ceará 0. Para mim o Ceará não faz gol e para mim o Inter faz muito gol. Fui diferenciado, meu primeiro 4-0 do ano. Pode levar fé que vai ser goleado. 4-0, irmão. Caraca. Ó, vou torcer pra dar esse 4-0 aí. Mano, placar é lá, é difícil Placar placar elástico. elástico, hein? Gostei da personalidade. Muito bem. E tem que ir assim mesmo, tem que ir pra cima. Eu já vou no 3-0 nesse jogo também. Eu acredito que o Ceará vai tomar uma goleadinha aí. 3-0 é uma goleada também. O Inter vem bem demais. Que nem a gente comentou. Tem jogadores que tá em fase sensacional. O caso do Galhardo, eu não preciso falar. Já é o terceiro vídeo que eu tô repetindo do Galhardo. O cara é bem demais, tá batendo pênalti, tudo que faz dá certo. O Internacional, até o Bosquilha começou a jogar bem no time. Saravia encaixou na lateral. Então, tipo assim, tá bem demais. O meu medo só é desse 0 do Ceará, porque a zaga tá dando uns vacilos. Mas eu acho que nesse jogo eu vou ficar no 3-0 ainda, porque eu quero cravar esse jogo, hein? Vejo o favoritismo do Inter, mas vou de um placar um pouco menor. Vou de 2-1 Inter, como você falou.
O Inter tá tendo detalhe na defesa ali, tá falhando, tomou 2 gols do Bahia, foi um jogo complicado. Mas o Inter é favorito, acho que vence o jogo aí por 2-1 e 3 pontinhos. Último jogo, Vasco e Atlético Goianiense. Esse jogo também é um jogo que a gente está numa expectativa boa. Muito. E eu aposto que o Caio vai estar nessa aí também, vamos ver. E para finalizar a rodada, Vasco e Atlético Goianiense. Galera, o time do Vasco é limitado sim, mas dentro das suas limitações, o ramonismo veio trazer a glória. É um time muito encaixado, é um time que tem um sistema defensivo muito forte e que tem um sistema ofensivo eficiente. Como assim eficiente, galera? Cano deu 6 finalizações no campeonato, fez 5 gols. Foram 6 finalizações, 5 gols. Olha o aproveitamento desse cara. O mesmo serve para vários outros jogadores. A gente está vendo o Felipe Bastos aí entre os artilheiros do campeonato, finalizando e guardando. O Vasco não finaliza muito, mas aproveita muito o que finaliza. Ou seja, é um time que nem sempre vai criar muitas chances de gol, mas que quando achar, vai guardar. E tem uma defesa muito forte. Do outro lado, o Atlético Goianiense, vamos para a tabela, galera? Vasco, quarto colocado, 14 pontos, um jogo a menos que os líderes. Atlético Goianiense, 18º, zona de rebaixamento dos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 2. Retrospecto recente muito ruim. Eu creio em favoritismo escancarado do Vasco. Não creio em goleada nem nada sobrando, porque esse time do Vasco não cria muito. Mas eu creio numa vitória tranquila, sem riscos. Eu estou indo de estrelinha do palpite nesse jogo também. Eu estou indo de Vasco 2, Atlético Goianiense 0. 2-0 pro Vasco. Unanimidade. Imaginei isso aí também. A gente viu a dificuldade que o Atlético Goianiense tem de fazer gol quando tá com um jogador a mais. Foi o jogo contra o Fluminense. Não A conseguiu. gente viu que é difícil pro Atlético Goianiense. Foi desde o primeiro tempo. Desde o primeiro tempo. Não acredito que vá fazer gol nesse jogo. O Vasco vem bem, tá no G4 também no ano. Então precisa ganhar, vai pra cima, sem medo. Cano, Thales Magno, o Andrei também voltando mais ou menos, não tá 100%. Benítez fez um bom jogo também. Então assim, o time do Vasco é melhor e ofensivamente é melhor. Acredito no 2-0 e que não vai tomar gol também nesse jogo. 2-0 é minha estrelinha esse jogo. Minha estrelinha também. Então, unanimidade aqui nesse daí. Unanimidade, todo mundo 2-0, porque o Vasco, meu que ano, hein, dos times cariocas. Mas o Vasco tá surpreendendo. E o Atlético Goianiense, infelizmente, voltou ao normal. Galera, é isso. Muito obrigado. Ó, antes de sair, se inscreva aqui, deixa o like, ajuda a gente a bater esse 1000 seguidores. Vamos chegar rapidão nisso daí, hein? Valeu, obrigado, espero que vocês tenham gostado e ó, vamos cravar, hein? É nóis. É isso aí, galera, mais uma rodada. Quero agradecer aqui mais uma vez essa turma massa do Resenha de Boteca. Essa galera entende muito. Vão nos palpites dele também, gente. Mas lembrando, galera, que a ideia aqui é o conceito. É você pegar as nossas ideias, os nossos palpites, levantar os seus números, abre a tabelinha do Campeonato Brasileiro, vê o ataque daquele time como tá, a defesa como tá, quais são os jogadores titulares que vão jogar, tem algum contundido, tem algum suspenso, quem é que é dúvida, esse adversário é mais fechadinho, é um adversário mais ofensivo, avalie tudo, crie o seu conceito. Você não está aqui para copiar os nossos placares, você está aqui para pegar nossas ideias, unir com suas ideias e o seu estudo e dar os seus placares. É essa soma de conhecimento que vai lhe dar excelentes resultados. É esse estudo que vai lhe dar retorno. E aí, vai cravar?